Sejam muito bem-vindos, então, à aula de como criar um conteúdo lucrativo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de se criar conteúdo tanto no Instagram quanto no TikTok, tá? E aí eu vou te ensinar um formato de conteúdo, a gente vai falar também sobre outros, mas eu vou ensinar um principal, que é o formato de conteúdo que eu mais utilizo dentro do meu Instagram. É o formato de conteúdo que mais me gera leads, me gera alcance, me gera vendas, que é o formato de React, né? Fora ele, a gente vai falar um pouquinho de outros formatos que dá para se usar no Instagram, mas a ideia é a gente falar principalmente deste formato, tá? Como geração de atenção, como construção de autoridade e como que eu transformo isso, de fato, em vendas, tá? Então, o objetivo dessa aula de hoje é fazer você entender que criar conteúdo tem que fazer parte do seu negócio. Então, se você tem um negócio hoje e você quer vender com esse negócio, primeiro que você não pode estar fora das redes sociais, né? Começa por aí. E segundo, que não adianta nada eu ter um perfil lá na rede social, que muitas das vezes é muito bonito, muito estruturado, muito bem organizado, mas eu não gero conteúdo de valor, eu não consigo gerar conversão, eu não consigo gerar vendas, tá? Então eu quero que vocês entendam que hoje o Instagram e o TikTok, eles funcionam como uma vitrine, né? Se você não aparece, você existe. E não importa, tá, pessoal? Não importa se o seu produto é bom, se o seu serviço é bom, não importa se você tem excelência, se você tem qualidade, enfim, se você não traz isso para as redes sociais, não traz isso para o seu conteúdo e não fala disso, né, com o seu possível cliente ali dentro do Instagram ou dentro do TikTok. Então ele vai funcionar como uma vitrine mesmo, de fato, né? As pessoas que estão ali dentro da rede social, elas veem o conteúdo, elas entendem o conteúdo, elas muitas das vezes vão, através de um conteúdo, né, confiar em você para evoluir dentro de um processo de compra. Então, o conteúdo, ele constrói essas três coisas, que é a visualização, a educação da sua audiência, né, entender sobre o que você está falando ali, enfim, e principalmente essa parte da autoridade, da confiança, da segurança que a pessoa tem em relação ao produto ou ao serviço que você vende. Quando você não faz conteúdo, principalmente conteúdo no formato estratégico, né? Você só vai depender de sorte, você só vai depender de indicação. O cliente ele não vai valorizar o que você está falando ali, ele não vai procurar saber quem é você, o que que você vende, o que que a sua empresa faz. Então, o conteúdo, né? Você consegue construir autoridade, você consegue atrair pessoas certas todos os dias, mas para que isso aconteça, né, a gente precisa de estratégia. Então, o conteúdo ele tem que seguir, né, ele tem que ter o que a gente fala uma fórmula, né, ele tem que ter uma estrutura. Então, ele tem que ter, né, um bom gancho de conteúdo, que é onde você vai prender a atenção das pessoas. Ele tem que ter um bom desenvolvimento e ele tem que ter uma boa chamada para ação. Só assim, com esses três pilares, né, o conteúdo ele deixa de ser um conteúdo de vaidade, digamos assim, né? E passa a ser um conteúdo estratégico. Você vai começar a gerar vendas ali através desse tipo de conteúdo, tá? Então, muita gente acha que criar conteúdo está muito relacionado à questão de exposição. Às vezes a gente fica travado em relação a isso, né? O que que a pessoa vai pensar, o que que fulano vai pensar, o que, né, me vendo ali dentro da rede social e tal. Mas, na verdade, criar conteúdo hoje está muito linkado, principalmente na questão de negócios, né, a posicionamento. Então, com um vídeo, as pessoas vão saber quem você é, o que que você sabe, para que você vive, o que que o seu produto, o que que o seu serviço faz, né, e como ele pode ajudar a pessoa ali, né, o que que aquele produto, o que que aquele serviço que você entrega vai melhorar na vida dessa pessoa. Então, o conteúdo serve para isso. E isso influencia, obviamente, diretamente a questão da venda. Então, antes de comprar, a pessoa ela vai olhar o seu perfil, ela vai ver quem que você é, ela vai ver que tipo de conteúdo que você está fazendo. E se ela não entende isso, né? Se ela não entende o que que você faz, o que que você oferece ali, ela não vai comprar, né? Ela vai acabar desistindo de avançar nesse processo de compra com você, né?
E aí, agora que vocês entenderam de fato, né, qual que é a importância de se criar conteúdo, não só no Instagram, mas também no TikTok, né, que a gente vai falar dessas duas plataformas, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu Instagram, como que eu trabalho ali com essa questão de estratégia de produção de conteúdo, e eu vou falar, né, de alguns formatos que eu utilizo, tá? E o principal deles, obviamente, é a questão do React. O porquê que eu quero falar do React, né? Antes de eu compartilhar a tela aqui, eu vou explicar para vocês. O React, ele trabalha muito com dois pilares muito importantes da rede social. Primeiro, a questão do alcance. Por quê? Porque você sempre vai reagir a um vídeo que já teve muita entrega, ou seja, que já está validado, né? E segundo, ele trabalha o pilar da autoridade. Então não adianta nada eu fazer um react se eu não explico o que está acontecendo ali. No meu caso, o que eu faço? Eu sempre busco uma estratégia que algum empreendedor está utilizando e eu vou contextualizar, e aí vem a questão da autoridade, com tudo que eu sei, né, com a bagagem que eu tenho, eu vou contextualizar ali o que está se passando naquele vídeo e qual estratégia que está sendo utilizada. Então, acredito, obviamente, né, que a grande maioria de vocês já viram, né, um conteúdo meu dentro da rede social, e o que motivou você ir para o meu grupo, ou você curtir meu conteúdo, ou você estar aqui nessa aula hoje, foi por conta do que eu entrego ali, que é a estratégia por trás daquele vídeo. E aí eu trago toda a minha expertise ali, né, explicando do porquê que fez aquele vídeo, do porquê que viralizou, do porquê que gerou vendas. Então, eu utilizo esse formato para trabalhar esses dois pilares, que é alcance e autoridade. E por que ele é estratégico, né? Porque eu vou usar um assunto que já está chamando atenção dentro da rede social, eu já vou usar um conteúdo que já está validado, né? As pessoas elas vão se conectar comigo porque entenderam aquele conteúdo, porque entenderam a minha explicação, e isso, obviamente, quando eu utilizo desse conteúdo que já está rodando na internet, né, já está rodando no Instagram, já está rodando no TikTok, obviamente vai aumentar as minhas visualizações, principalmente para pessoas novas, né, vai dar visibilidade para novas pessoas que vão chegar ali no meu perfil. Enquanto você fazer, por exemplo, um vídeo comum, né, você vai depender muito de outros gatilhos, não que não seja possível você ter alcance e tudo mais, eu já viralizei com outros formatos, inclusive o vídeo que eu tenho mais visualizações no meu Instagram, né, que tem mais de 17 milhões de visualizações, ele não é um react, ele é um outro formato de conteúdo, então é possível também você ter alcance com outros formatos, mas entenda que o react, ele é muito mais simples e muito mais fácil, digamos assim, imagina que fosse uma aposta, né, é muito mais certo eu apostar num react que vai ter entrega do que eu apostar em um outro conteúdo que eu vou fazer uma edição ali, que eu vou depender muitas das vezes de uma headline, né, vou ter que chamar a atenção, não que o React não tenha isso, mas só para vocês entenderem que são formatos diferentes, né. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui então a minha tela e vou mostrar o meu Instagram para vocês e vou falar um pouquinho dessa criação de conteúdo, tá? Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá, pronto. Esse aqui é o meu Instagram, né? Hoje eu tô com 201 mil seguidores aqui dentro da plataforma. Inclusive, acabei de fazer um react, tá? Ele tá com 5 mil visualizações aqui. Tem, sei lá, uma hora e meia que eu postei ele. Mas o que eu quero que vocês entendam, né? Esse formato de conteúdo, ele viraliza porque ele trabalha com 3 coisas ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá, deixa eu pegar um aqui como exemplo. Vamos pegar esse aqui que tem 50 mil visualizações, tá? Deixa eu ver se vai abrir ele aqui. Aqui, vamos pegar esse aqui. 40 e poucas mil visualizações. O porquê que esse conteúdo, né, ele viraliza? O porquê que ele tem entrega? Primeiro porque ele vai trabalhar 3 coisas. A atenção. Então lembra que eu falei? Quando eu reajo um vídeo que já é validado, que já tem entrega, obviamente aquele vídeo ele já chamou atenção. Então a atenção ali já existe dentro daquele conteúdo. Então eu estou reagindo a um vídeo que já está rodando, que já, né, já foi validado, as pessoas estão interessadas naquilo ali. Esse é o primeiro ponto. Então ele trabalha a questão da atenção que já existe ali. Depois o fator curiosidade. Então as pessoas quando me veem aqui do lado, né,
elas querem saber a minha opinião sobre esse vídeo que está passando aqui no fundo, né? E outra coisa que ajuda muito, que a gente chama, é esse textinho aqui em cima, que é a headline, né? Ela tem que ser chamativa para que as pessoas parem no conteúdo, né? Para que esse conteúdo chame a atenção delas. E aí ela vai consumir o vídeo até o final. E o terceiro ponto é a questão da identificação. Então, quando eu explico o que está acontecendo, né? Quando eu trago a minha opinião, quando eu vou falar da estratégia ali por trás e tudo mais, o público ele vai se conectar com a visão desse conteúdo, né? Vai se conectar com o que está sendo passado ali. Então, esse vídeo aqui foi feito dentro desse modelo, esse aqui também, né? É o formato que eu mais utilizo dentro das redes sociais hoje, é o formato de React, né? Ó, aqui. Outros formatos que eu estou testando, né? Eu estou testando o formato Lo-Fi, que é um formato que, né, ele tem um vídeo de fundo ali, tem uma mensagem que vai chamar atenção, depois tem uma explicação aqui na legenda, é um conteúdo que eu estou testando dentro da minha plataforma. Deu certo, ó, esse aqui tem 121 mil visualizações, esse aqui tem 12 mil visualizações, né? Mas o que eu sei que tem muita entrega para mim é o formato de React. Aqui é um outro tipo de formato de conteúdo que a gente pode trabalhar. Esse aqui é o conversa direta com a audiência, né? No qual aqui eu abro a câmera e vou falar sobre um assunto. Para mim, não é um conteúdo que tem tanta entrega e que funciona, mas é um conteúdo que eu consigo transparecer ali, mostrar a minha questão da autoridade, tá? E aí, como que eu faço, né? Como que é feito esse React? Primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que achar o React, né? O vídeo que eu vou reagir. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um pouquinho da estrutura. Como que eu acho esse vídeo, né? Muitas pessoas me perguntam, como que você acha aquele vídeo viral? Como que você achou aquele conteúdo? É muito simples. Você vai entrar no teu Instagram, tá vendo aqui, ó? Aqui é a home do Instagram, né? Deixa eu ver se está compartilhando aí com vocês. Espera aí. Aí, acho que agora tá mostrando. Você vai entrar no seu Instagram, essa aqui é a home do seu Instagram, né? Aqui é a parte do feed, aqui é a parte dos Reels, né? E aqui nesse vermelhinho é o explorar. Você vai clicar nessa lupinha e digitar o seu segmento. No caso aqui eu usei como exemplo a questão do emagrecimento. Quando eu digito ali uma palavra-chave, né? Ele vai me filtrar todos os conteúdos que tiveram muito bem alcance ali, né? Que são os conteúdos validados. Então é dali que eu tiro o conteúdo que eu vou reagir. Eu pego um conteúdo que teve muita visualização, e aí, né, é importante, tem que fazer sentido para minha audiência e tem que fazer sentido o que eu vou explicar ali, né? Não adianta também eu pegar qualquer conteúdo aleatório. E aí, depois que eu selecionei o conteúdo, eu baixo esse conteúdo, e aí eu vou lá e gravo a minha reação. E aí depois eu junto tudo dentro da plataforma, né? Hoje eu utilizo o CapCut para poder fazer essas edições, junto o vídeo de fundo, e junto o vídeo que eu fiz a reação. E aí está construído o React. Eu coloco uma headline ali, né, que é a tagzinha ali em cima, e aí o conteúdo está feito. Ó, aqui eu estou explicando mais ou menos o passo a passo, né? Aqui, por exemplo, ó, eu entrei pesquisando maquiagem, selecionei o vídeo que eu queria de maquiagem ali, né? O vídeo está aqui do lado que eu selecionei, e aí eu vou fazer o React desse conteúdo, eu vou gravar esse conteúdo, né? No TikTok funciona do mesmo jeito, você pode utilizar os dois modelos para poder fazer pesquisa, tá? Eu utilizo também muito o TikTok para pesquisar esse React. Então eu vou lá, entro aqui na lupinha do TikTok, pesquiso o segmento, e aí eu seleciono os vídeos que tem bastante curtida. E aí, obviamente, tem que fazer sentido para minha audiência ali. Aí depois eu gravo a reação em cima. Um dos erros que o pessoal faz quando vai fazer essa questão do React é, muitas das vezes, não entregar o fator da reação do conteúdo. Então, quando a pessoa assiste um React, ela espera o quê? Que você explique, que você dê um ponto de vista, que você mostre a estratégia ali por trás. Só assim você está construindo autoridade, você vai estar criando conexão e tal. Muitas das vezes a pessoa só faz aquele conteúdo, tipo assim, tá lá o vídeo rodando e ela fica ali no cantinho apontando e não fala nada sobre o conteúdo. Isso para mim eu não identifico como React, né? Isso para mim soa como uma cópia de conteúdo. O React não, você tem que explicar, você tem que mostrar a sua autoridade, você tem que trazer para dentro
do âmbito ali que você já produz conteúdo e que faz sentido para o seu negócio, né? E aí, a venda, ela vai acontecer, né, na questão da visualização. Então, quanto mais alcance eu tenho com aquele conteúdo, me gera comentários, e aí sempre eu faço uma CTA, uma chamada para ação no final do vídeo. Então, o que eu vou falar ali? Se você quer aprender a criar conteúdo como esse, comenta a palavra tal que eu vou te mandar uma mensagem no seu direct. Então, eu estou chamando a audiência, né, para conhecer o meu produto ou o meu serviço. Às vezes eu quero levar a audiência para o meu grupo do WhatsApp. Eu falo, comenta a palavra tal que eu vou te mandar o link. E aí você pode fazer essas adaptações para o seu negócio. Você pode fazer um vídeo de reação, de react, né, e chamar a pessoa para conhecer o seu negócio, para te mandar uma mensagem no WhatsApp, para acessar o seu link da bio, enfim. Tudo isso faz parte da questão do react. E aí, né, como que eu baixo o vídeo? Eu utilizo esses 2 sites aqui. Esse Save Clip, eu baixo a questão dos Reels, e esse SSS né, TikTok, eu baixo os vídeos que são do TikTok. Então, eu só insiro o link aqui e coloco para fazer download, e aí eu baixo para poder fazer a reação do conteúdo, tá? Então, é assim que funciona o processo de produção. Obviamente que depois, né, como que eu pego o link do conteúdo? Eu vou lá na setinha do conteúdo que eu quero reagir, né, conteúdo que eu selecionei depois da busca, clico aqui em copiar link, vou lá, colo e baixo, né? Então, é mais ou menos assim que funciona, né, o processo. Depois eu gravo o meu roteiro, né? Onde que eu gravo o meu roteiro? Eu faço pelo um aplicativo externo, o aplicativo se chama Teleprompter, e eu utilizo o ChatGPT para poder gerar o texto ali que eu quero falar do conteúdo. Então, eu vou pedir para o chat, né, na estrutura que eu falei para vocês, gancho, desenvolvimento CTA, e lá no chat eu vou escrever qual que é o contexto do vídeo para ele me dar um roteiro e eu gravar. Feito isso, eu entro no CapCut. Aí é processo de edição. Vou selecionar o vídeo, né, eu seleciono o vídeo que eu vou fazer o react e o vídeo que eu estou reagindo, e aí eu venho para o processo de montagem, né? Coloco os vídeos ali, faço os cortes, ajusto o fundo, faço todo o recorte, né? Tiro o som, melhoro a qualidade do som, coloco a headline, né? Diminuo eu ali no cantinho da telinha para me ficar ali na lateral e tal, até eu chegar no processo final, que é quando eu coloco, né, a minha headline ali no vídeo, que vai chamar a atenção, e aí depois eu pego, baixo esse vídeo e subo na rede social. Né? Eu volto lá no chat, peço para o chat me gerar uma legenda, e aí eu publico o vídeo. Geralmente esse vídeo que eu faço, eu publico ele no TikTok e eu publico ele também no Instagram. Então ele sai nas 2 plataformas, tá? E aí aqui, dentro desse processo de edição, ele é bem tranquilo de se fazer. Tem como você fazer também diretamente no próprio aplicativo do Instagram. Então, quando você vai criar um conteúdo de Reels, você vai abrir a câmera ali, ele tem uma opção já de fundo verde. Se você não quiser fazer pelo aplicativo do próprio Instagram, tem um aplicativo que chama Edits, que você vai lá e também consegue fazer esse processo de produção, né? Eu quero que vocês entendam que esse formato de conteúdo, né, ele funciona assim. A viralização vai te gerar visibilidade, a visibilidade vai te gerar autoridade com a questão do conteúdo, vai te gerar confiança, e aí essa confiança entra no fator de vendas, as pessoas procurarem você ali, né, procurar sobre o seu produto, procurar sobre o seu serviço, para poder comprar de você, né? Então você não vai começar o vídeo como se fosse um vídeo de venda. Pessoal, esse aqui é meu produto, nananana. Tem como fazer vídeo assim? Tem. É dentro de uma estratégia válida? Só que aqui eu estou te mostrando um modelo que é o modelo de reação a um conteúdo validado, né? Que vai te trazer a viralização e vai te trazer o fator autoridade e vai te trazer também a questão da venda. E aí, né, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que não crie o conteúdo pensando assim no que as pessoas vão achar de você. Poste para que você crie uma rotina, uma constância, né, com aquela produção. E aí pense, né, gente, o que a pessoa vai falar de você, ela não vai pagar seus boletos ali no final do mês. Então, faça seu conteúdo, coloque seu conteúdo dentro da rede social e tal. Nos outros formatos que eu estava explicando, né, que é o formato lo-fi, que é o formato de conversa com audiência e tal,
eu trouxe aqui a Rayane, que foi aluna minha dentro do processo de mentoria, de produção de conteúdo, enfim, e ela, para o perfil dela, esses 2 formatos têm tido muita entrega, ela conseguiu viralizar, tem um vídeo dela que está chegando a 1 milhão de visualizações, e ela conseguiu gerar vendas ali também, através dessa questão de conteúdo. Ela cresceu muito nos últimos meses, ela já passou dos 10 mil seguidores, só observando, né, criando conteúdo, fácil de se fazer, super simples de se fazer, o formato lo-fi, só que não deixa de passar a autoridade dela, não deixa de passar sobre o produto que ela vende, sobre a mentoria que ela trabalha. Então, isso não fica fora do conteúdo, é só um formato diferente. Então, só para me concluir, o Instagram e o TikTok, eles não são só redes sociais, eles são canais de aquisição de cliente. E o formato de React, ele te permite crescer rápido, se posicionar, ser lembrado e vender. Então, quem entende isso, né, dentro do processo de criação de conteúdo, vê a questão da produção como um formato de investimento mesmo dentro do seu negócio, né? Porque você vai produzir um vídeo que você vai ter certeza que ele vai estar viralizado, que ele vai ter entrega e que ele vai te trazer retorno ali, principalmente financeiro, né? Então, a gente trabalha com a parte do posicionamento, com a parte da criação de conteúdo e principalmente o fator vendas, tá? Todo o conteúdo que você vai produzir dentro da rede social, principalmente para o Instagram, para o TikTok ali, ele tem que ter, né, o que eu falei da questão da estrutura. E como que funciona essa estrutura? Essa estrutura, ela tem que ter gancho, desenvolvimento e CTA. Então, o gancho de conteúdo é o que vai prender a atenção das pessoas, né? O desenvolvimento, você vai trabalhar o que eu prometi no gancho. E a CTA, você vai chamar a pessoa para realizar uma ação dentro do seu perfil. Então, é essa estrutura que eu utilizo para tudo, tá, pessoal? Tanto para o formato de React, quanto para o formato de conversa com a audiência, para vídeos mais elaborados, para carrossel, para stories, sempre sigo essa estrutura de produção. Oi, gente, prazer, sou a Rayane, eu sou médica, mas trabalho com uma área do nicho de vestibular de medicina, tem 6 anos. Também sou sócia do Jeff em um outro projeto, né, de escala, né, criação de produtos digitais, e sou aluna do Jeff também, há 2 anos. A gente tem trabalhado aí com o meu posicionamento digital, minhas redes sociais, e uma coisa que a gente quer trazer aqui para vocês é principalmente o teste de formatos criativos. Então, cada perfil e cada pessoa tem um formato mais próximo daquilo que ela se sente confortável e que vai funcionar melhor para o nicho dela, para o que ela quer produzir. E às vezes você pode estar testando um formato e não tendo tanto resultado e achando que pronto, sou eu que não vou viralizar nunca vai dar certo. E às vezes você só está apostando e colocando as suas fichas em um formato criativo que não funciona para o seu nicho ou para você. Então, assim, um dos formatos que o Jeff falou, que é o React, né, é um dos formatos que viralizam perfis. E outros formatos também funcionam. Então, assim, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória com formatos criativos. E tem uns 4 meses que eu descobri um formato que funciona melhor comigo, para o meu perfil, para minha personalidade e para o meu público, que são jovens, adolescentes, são pessoas que consomem muito o TikTok. Então, assim, o meu Instagram tinha que ser o quê? Compatível e coerente com o TikTok também, que é a rede social do meu público. E por muito tempo eu fiquei relutando, eu falava até pro Jeff, nossa, relutando em fazer determinados tipos de formatos, porque eu sou uma pessoa muito técnica, meu conteúdo é muito técnico, é sobre estudar, e por muito tempo a gente fica se podando a ir para o conteúdo, achando que a gente vai ter que ser alguém que não é, e fazer dancinha e coisas do tipo. E tem gente que fala, mas eu vou perder credibilidade. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que tirar da cabeça, porque hoje conteúdo é trabalho. Então, o primeiro ponto é você reconhecer que é uma extensão do seu trabalho físico, do seu trabalho
digital, o conteúdo, a rede social é uma extensão, que é a extensão de marketing. Toda empresa, ela tem o quê? Marketing, vendas, e marketing e vendas têm que andar juntos. Então, para você aumentar seu faturamento, suas vendas, sua prospecção de bons clientes, não tem para onde você fugir, você precisa do marketing. Assim como antes as pessoas investiam em outdoor, em televisão, propaganda na televisão, estar nas mídias, jornal. Hoje, a rede social é o novo jornal, é o novo outdoor, é a nova televisão. Então, assim, não tem para onde você correr. Em pleno 2026, acho que a primeira coisa é você tirar da sua cabeça que produzir conteúdo não é para você. Tem que ser para você, não tem outra possibilidade, entende? Então, quando você aceitar que é uma ferramenta de trabalho, você vai atrás de achar o jeito que funciona para sua empresa. Então você para de pensar como se fosse eu, Rayane, e eu começo a pensar como eu, empresária. O que vai ser o melhor para minha empresa? O melhor para minha empresa é ter uma rotina de produção de conteúdo. Então, pronto, acabou. Tipo assim, chora as pitangas que for, no outro dia você acorda e vai fazer. Então, acho que isso mudou bastante para mim, assim, essa visão de que o conteúdo é uma ferramenta do meu trabalho. Porque eu parei de ficar me cobrando, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, para entregar aquilo que de fato vai fazer diferença para o meu público, para o meu cliente. Eu sei que as minhas orientações vão impactar na minha clientela, sabe? Então, e aí dentro disso, na rotina corrida, né, de internato e medicina, o que eu ia fazer, meu Deus, né? E eu testando e testando para achar um formato que fosse compatível com a minha rotina. Jeff, tem como a gente projetar meu perfil aí para o pessoal ver? Tem sim, vou colocar aqui, peraí. Você quer o do Aí, aprovatório? pode ser. Aí, pessoal, um dos formatos que é o formato que a gente utiliza dentro do meu perfil é um formato que eu ainda não conseguia atingir, porque cada conteúdo tem uma finalidade. Eu já tinha muitos conteúdos técnicos, que eram conteúdos que geram a relevância. Ou seja, a pessoa ela entra no meu perfil, ela vê que eu tenho uma autoridade para falar sobre aquilo, sobre estudos, sobre vestibular, porque eu já me formei, já passei por aquilo, mas eu tinha pouquíssimos conteúdos de audiência, que eram conteúdos que me traziam pessoas novas. Eu não tinha esse formato de conteúdo ainda. Então eu sempre ficava produzindo conteúdo para os mesmos clientes, para as mesmas pessoas, para as pessoas que já conheciam o meu trabalho, e eu não aumentava a minha base. Então eu não conseguia chegar em pessoas novas, eu não conseguia bater 10K, foi um sacrifício até eu encontrar esse formato que realmente funcionasse. E hoje, assim, para vocês terem ideia, meu perfil tem crescido 200, 300 seguidores por dia com sem anúncio, tipo, e eu gastava horrores de anúncio, então assim, o Jeff foi muito pertencente nessa jornada, né, Jeff, de a gente ter testado e validado vários tipos de conteúdo até chegar em um formato que funciona, que vai deslanchar, assim, foi uma saga até lá, né. E aí, assim, Dentro, pode dentro falar. desse processo, né, a gente começou primeiro com o padrão que era, né, de conteúdo, e depois a gente foi incorporando outros modelos, até a questão mesmo da narrativa foi mudando um pouco, saiu daquela estrutura um pouco mais engessada e foi para algo mais natural. E eu acho que é isso, a própria questão de produção de conteúdo, ela tem que ser tranquila, ela não pode ser algo maçante, até porque a gente que empreende, né, que tem negócio, a vida é muito corrida, então se você gasta, tipo, 2 horas para fazer um conteúdo e ele não te gera nada, pelo amor de Deus, né? Então tem que ser algo Sim. mais tranquilo e que te dê retorno, né? E sem contar, pessoal, que, por exemplo, ano passado, por muito tempo eu foquei no comercial da minha empresa, que era o quê? Gerar venda, como que vai ser a apresentação do meu produto. E eu deixei meio de lado o marketing. E aí, logo para o final do ano, eu percebi que isso era um erro. Por quê? Porque o marketing e as vendas não podem se desvincular, elas são pertencentes uma à outra. Então, passa para a aba do Reels aí, Jeff. Quando você entende que o seu comercial, as suas vendas vão aumentar, melhorar a partir do momento que você produz bons conteúdos, você entende que o conteúdo tem que ser estratégico, ele não pode ser de qualquer jeito, ele não pode ser não pensado. Você tem que saber para quem ele está sendo feito, o que essa pessoa quer receber. Não é o que a gente quer produzir, é o que o nosso cliente quer receber. Então, é o que o nosso cliente consome. E aí, esse vídeo aí que está fixado, ó, é um exemplo de um conteúdo lo-fi. O lo-fi é um conteúdo de 8 a 10 segundos que você não fala nada. Literalmente, você não fala nada. Você só tem um fundo que gera ali um gatilho visual
No meu caso, eu tô ali com café na mão, que remete o aluno, medicina, tô com o scrubs, que é um pijama que a gente usa, né, na medicina, então quem quer medicina, consome esse tipo de conteúdo, sabe que são scrubs de medicina, sabe que, poxa, café tem a ver com plantão, e aí você vê o título, que é o que mais importa. Então, esse vídeo é um vídeo que ele não tem nem um mês, e ele já tá em quase 1 milhão de visualizações, mas para além de visualizações, é um conteúdo que me trouxe todo o tipo de cliente qualificado. São realmente clientes compatíveis com o meu checklist ali de cliente ideal. São alunos de ensino médio. Você percebe que eles querem desabafar, ó. Tem vários textos grandes ali que as pessoas. Questões, né? Eles querem, tipo, compartilhar as ideias ali. Então, assim, percebam que esse vídeo, ele mantém a pessoa no meu conteúdo, porque as coisas mais insanas que eu fiz estão na legenda. Então ele começa a ler e isso vai me dando várias visualizações, porque como o vídeo é curto, ele fica dando looping, dando looping, dando looping, e aí vai dando mais visualizações. Então, assim, um dos pontos que eu acho extremamente importante é quando você coloca dores do seu público na capa, né, no título. Outra coisa que funcionou muito com o meu perfil foi ter encontrado um formato que é o formato de questões. Vê se você achou um aí, Jeff, de questões. De Esse questões. é um formato, ali, ó, esse é um formato que foi compatível com o meu público. Então, assim, meu público está estudando. Então, eles querem ser testados. Então, ele quer o tempo inteiro responder questões, ele quer tirar dúvida, ele quer comentar por que ele tá certo, por que ele tá errado. E eu percebi isso logo no primeiro vídeo de questão que eu fiz. Que, assim, o primeiro vídeo meu foi disparadamente maior do que todos os outros. E aí entra a palavra que o Jeff sempre fala muito, que é a repetição. Então, a partir do momento que você encontrou um conteúdo que ele funciona, ele traz o seu público, ele te traz audiência, qual é o sentido de você não repetir ele? Então, assim, as pessoas, elas querem mais do mesmo. Então, se você tem um conteúdo que deu certo, a repetição é um ponto que não pode ser pulado por nada. Então, uma vez por dia, eu publico uma questão. E todas as vezes que eu publico uma questão, é um vídeo que passa de 20 mil visualizações, sempre ultrapassa, né, a barreira ali do que é comum aos demais. Então, assim, são vídeos muito curtos que eu posto direto no TikTok, e aí eu baixo na minha galeria e subo no Instagram. Então, assim, é uma coisa super simples, não demanda quase nada do meu tempo. Um ponto Super fácil de importante. fazer, né? E o ponto importante, percebam, são os visuais, né? Quando você bate, por exemplo, o olho no meu vídeo, ó, você vê que eu tô com blazer, que eu tô com estetoscópio, que eu tô com um livro na mão, que são elementos que lembram o meu público. Então, se você, por exemplo, é um personal, você tem que estar na academia ou tá fazendo algum exercício físico. Se você é médico, você tem que estar num consultório, tá fazendo alguma coisa que tem a ver com o seu nicho. Você faz unha, você tem que estar num salão. Então, você não tem que falar nada, mas as imagens e o visual tem que ser compatível com o seu público, porque ele compra pela legenda, ele compra pela imagem, ele compra pelos elementos e pelo conteúdo que você traz dentro da legenda. Então, assim, a gente tem alguns clientes que a gente tem testado esses formatos e que também funcionam. Então, assim, não é só para um tipo de público, é para literalmente todos os públicos. E, assim, é um dos formatos que eu super recomendo que vocês testem. Funciona muito bem com o meu. E, paralelo a isso, eu tenho um segundo formato, que é o formato de caixinha de perguntas ou diálogo. Esse formato é um formato que te dá mais liberdade para trazer o que você sabe e a sua opinião. Então, não tem edição. Por exemplo, esse é um vídeo aí que não tem edição e que eu saio falando o que eu penso sobre, entendeu? Então, eu pego alguma dúvida, eu pego alguma coisa que as pessoas me perguntam muito, ou algum tema que está em alta no meu nicho, ou algum assunto polêmico, e eu começo a falar sobre. Então, o que eu acho sobre XYZ? E não tem roteiro, gente. É literalmente eu abro a câmera e falo sobre. Então, às vezes, as pessoas funcionam melhor sem roteiro. Algumas pessoas. Eu sou uma dessas. Então, eu prefiro ter um tema e me deixar falar do que eu ter certinho, minuto, segundo, para eu conseguir fazer um roteiro. Então, esse é um formato que funciona muito bem comigo, não necessariamente no sentido de viralização. Alguns viralizam, mas não é o principal desse formato. O principal desse formato é aumentar a consciência do meu público que veio do conteúdo de audiência. Então, se esse
meu aluno, por exemplo, ele veio de um vídeo tipo aquele ali que tem uma questão e ele comentou alguma coisa e eu fui e respondi ele com uma caixinha de perguntas no meu Reels, naturalmente todas as pessoas que abrirem esse vídeo viral vão clicar no meu outro vídeo respondendo a questão, né, respondendo ali o assunto e mostrando a minha autoridade, mostrando a minha relevância, mostrando o quanto que eu sei sobre esse determinado assunto e naturalmente esses são os vídeos que mais me trazem geração de demanda qualificada. Então é aquele cliente que realmente tem interesse no meu produto, no meu serviço, é ele que vai me mandar mensagem nas solicitações, ele vai colocar pergunta na caixinha que eu colocar nos stories. Essas pessoas que chegam desses vídeos, eles vão consumir meus stories. Então você vê que até o volume de perguntas que eu recebo na caixinha aumentou por causa da audiência que está chegando. Então a pessoa consome, ela entende do que se trata e ela quer tirar a dúvida dela. Então, naturalmente, eu comecei a receber muitas perguntas no meu privado, nas minhas caixinhas de pergunta. E mais ou menos isso. E aí tem um pouco de cada no meu perfil ali, que é sempre equilibrar entre audiência, relevância, autoridade, influência, com vídeos que são super fáceis de serem feitos. Vejam que eu não tenho nenhuma edição. É literalmente falar, 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 falar o que eu penso sobre e postar. Ou então, alguma coisa do meu dia a dia, ó, eu na academia e uma tag, entendeu? Então, é um formato que funciona muito bem para qualquer nicho, literalmente, esse formato funciona. E eu acho que é um formato de preguiçoso. Eu adoro, eu chamo de formato de preguiçoso. Eu tenho preguiça de ficar editando. Então aí, ó, tô lá na correria, trabalhando, abro meu celular, 7 segundos, boto um áudio, boto o título, pronto, viraliza. Depois que eu descobri isso, meu Deus, fiz a vida. Não que eu não possa fazer vídeos, tá, gente, produzidos, pelo contrário. Hoje, por exemplo, faz muito mais sentido para mim. Por quê? Porque eu já tenho um conteúdo de audiência. Então eu sei que as pessoas que vão entrar no meu perfil vão querer consumir mais, né? Vão querer consumir do meu conteúdo, entender o que eu faço. Aí é o momento que eu tenho que trazer as minhas provas sociais. Minhas provas sociais, meus depoimentos, como o Jeff também, né? Eu, como aluna dele, por exemplo, ali, nossos carrosséis, né? Os carrosséis ali que já são de qualificação. Então a pessoa ela entra no meu perfil e depois que ela cai em um conteúdo mais produzido, entende? Porque agora ela quer entender o que eu faço. E aí, no carrossel, ela vai o quê? Gerar consciência sobre o que eu faço e preencher um formulário, ou me mandar alguma dúvida, ou algo nesse sentido. E é isso, o que eu tinha para compartilhar um pouco com vocês da minha jornada aí de produção de conteúdo também. Só falando, né, complementando, acho que você chegou até a falar, isso aí funciona para qualquer nicho, tá, pessoal? Qualquer segmento dá para se fazer conteúdo como esse. Eu vi aqui que no chat, né, mandaram aqui, eu sou do ramo de ótica online, então dá para você pegar quais são as objeções que o cliente tem em relação a esse tipo de produto e produzir conteúdo relacionado a isso. Só para vocês verem aqui como funciona para qualquer nicho, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente. Ó, por exemplo, essa aqui é uma cliente que a gente atende e a gente está testando formatos com ela, ó, igual, por exemplo, esse aqui é um formato lo-fi, 10 mil visualizações. É só o texto e explicação na legenda, né? Então, assim, ó, esse aqui também é um conteúdo lo-fi. Ó, texto e explicação na legenda. E Então, esse assim, da nossa cliente, a gente está testando igual ali, que é um formato lo-fi e um formato também falado. E aí, mesmo que os formatos falados não tenham tanta visualização, eles geram muito mais dúvidas, tipo aquele que ela tá de capacete. É um vídeo que ela tem demanda qualificada. Por quê? Porque as pessoas começam a perguntar nos comentários coisas sobre o nicho dela, que é emagrecimento. Então, ela pode chamar essa pessoa ali para apresentar o produto dela, chamar para uma consulta. Então, percebam que a interação dos conteúdos mais falados, ela acaba sendo mais qualificada mesmo, né? isso. E aí também é um formato, né? A ideia é aquilo que você falou, Rai, trazendo aqui para o pessoal. Esses conteúdos que viralizam, eles vão te trazer alcance.
né? E aí depois, naturalmente, quando essas pessoas vêm te seguir e começam a consumir o seu conteúdo ali, eles vão ser impactados com outros conteúdos que estão dentro da sua produção. Então, assim, tem que ter conteúdo de alcance, tem que ter conteúdo, né? O que a gente fala de funil, né? Topo de funil, que seria o alcance, meio de funil, que é os conteúdos mais educativos ali, onde você vai explicar, né, mais a fundo, e o fundo de funil, que vai ser a questão da venda. Então, trabalha-se também os outros formatos de conteúdo, mas não deixa de fazer, na questão da repetição, o formato que mais tem entrega. Eu gosto muito da questão do React, porque ele meio que junta os dois, né? Ele trabalha a audiência e, ao mesmo tempo, ele traz autoridade. Então, você consegue pegar algo que está viralizando e, ao mesmo tempo, qualificar a galera que está te assistindo ali, né? Porque o React te proporciona isso. Já o do Lo-Fi, muitas das vezes, é mais para viralização e bastante pessoas. Não que não venha pessoas qualificadas, vem. Só que como não tem uma narrativa, não tem uma explicação, fica tudo para legenda, às vezes a pessoa não lê a legenda, né? Então ele vai só consumir o vídeo que está vendo ali, às vezes vai te seguir, enfim, aí depois ele se depara com outro conteúdo mais aprofundado. Mas os dois formatos têm entrega, os dois formatos funcionam, os dois formatos servem para crescer a audiência, para vender e tudo mais. A Gislaine colocou aqui, tem uma loja online de roupas infantis. Dá para você fazer, por exemplo, um tipo de conteúdo que gera muito engajamento e que também te traz posicionamento e tudo mais, são os conteúdos que a gente mostra a rotina de trabalho, que a gente mostra o produto, né, o processo. No teu caso, né, vai mostrar a peça ali, vai mostrar, né, a criança, né, às vezes dica de conteúdo, de como se vestir e tudo mais, então tudo isso também entra em formato de conteúdo, né. Pode ser, por exemplo, um lo-fi de você na loja e utilizando aquilo que está em alta, né, que é o ponto de visão, né, point of view, que é o POV, né, dá para você usar um lo-fi assim, né, explicando, então, tipo, você veio na minha loja e se deparou com roupas e não. Aí você vai e mostra a loja e bota a tag ali, né? Então dá para se utilizar nisso também, tá? Tô vendo aqui os comentários. A Elisângela, né? A Elisângela, ela participa da mentoria, né? Ela colocou aqui que tá amando e tal. Ela tá dentro do processo de criação de conteúdo. E a Lúcia colocou que tá amando a explicação, fácil de entender. Parabéns pelo empenho e a entrega de vocês. Valeu, pessoal. Bom, o que eu quero chamar a atenção para vocês agora é o seguinte, né? Acho que de tudo que a gente falou, você não precisa ter uma câmera cara, você não precisa ter um cenário perfeito, e muito menos passar horas e horas editando aquele conteúdo. O que você precisa saber é qual formato o algoritmo ele vai entregar e como transformar essas visualizações em vendas, né? Então a maioria das pessoas, elas postam no Instagram e no TikTok muito que no escuro, né, sem uma estratégia. Então ela grava, edita, publica e fica ali torcendo para que o algoritmo faça a entrega daquele conteúdo, né? E aí quando o vídeo ele não performa, né, ele não tem entrega, a primeira coisa que a gente faz é culpar o algoritmo. Esse algoritmo aqui tá uma porcaria, não tá tendo entrega, não tá, né, não tá me colocando para mais pessoas e tal. Mas o problema não é esse, né? O problema é que você está fazendo conteúdo errado, faltando o quê? Estratégia, não entendendo o quê? O seu formato. Então, você precisa entender o que seu público quer, você precisa entender o que seu público está consumindo. Quando a Rai fala, né, o meu público é mais jovem, o meu público ele vem do TikTok, o meu público gosta de responder questões, são estudantes e tal, ela tem total noção do que o público dela precisa e a partir disso ela criou conteúdo para esse público, né? Então aí que entra a questão da estratégia e aí de utilizar o formato para questão de alcance. Então foi pensando nisso, né, que eu e a Rai desenvolvemos um produto que se chama a Fórmula do Conteúdo Lucrativo. Então ele é um treinamento, né? Vou até compartilhar aqui com vocês, para vocês verem como que é por dentro, tá? Do material. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se é esse. Eu acho que é esse aqui. Ele tem 4 módulos, né? Então você vai começar por aqui. Depois tem um módulo que é só sobre conteúdo, ó.
tem uma aula que eu vou falar só sobre React, uma outra aula que eu vou ensinar você a montar o React, tanto no CapCut quanto no Edit, tá? E aqui vai ser um conteúdo onde a gente vai falar de lo-fi, de conversa com a audiência, então tem todos esses formatos aqui explicados. São aulas grandes de 15, 20, 25 minutos, né, que a gente traz mesmo toda a explicação de como que funciona esse tipo de conteúdo. Depois você vai ter que você vai aprender a usar o ManyChat para respostas automáticas, né? Então, configurar ele para quando você falar assim, comenta a palavra tal, receber a mensagem ali no seu direct, né? E tem também a parte do ChatGPT que vai te auxiliar na produção de conteúdo. Então, tô travado, não sei o que postar, tem um prompt do ChatGPT que vai te ensinar ali a como utilizar ele da melhor forma possível, né, para gerar conteúdo para você. Depois tem um módulo aqui que é específico na parte de atendimento e vendas, né, que chama Atendimento Campeão. Então tem uma videoaula aqui sobre vendas, né, de WhatsApp e Direct, porque você vai gerar fluxo, as pessoas vão estar no seu direct, né, vão estar ali comprando de você, querendo saber sobre o seu produto, então você precisa saber fazer uma abordagem correta. Então tem um módulo onde a gente vai falar sobre estratégia de vendas, script de vendas, tem até um PDF dentro dessa aula, de atendimento e de script, para você só copiar e colar e usar dentro do seu Instagram ali para o atendimento desse fluxo de pessoas que estão chegando. Então, dentro da fórmula do conteúdo lucrativo, você vai aprender a como fazer esses vídeos simples que viralizam, como usar o formato de React para alcance, né, para visualizações ali, como criar conteúdo mesmo não precisando falar, né, que é o conteúdo lo-fi, você só abre a câmera, vídeo de 10 segundos e tem uma boa entrega ali, como gerar comentários, né, como gerar conversa com a audiência e aproveitar isso para fazer conteúdo também, né, igual a Rai falou, o próprio conteúdo, o próprio comentário que a pessoa deixa ali na publicação, ele pode virar um conteúdo depois, né? E aí depois tem uma aula, né, que vai falar a respeito de vendas, a respeito de script, como que você organiza todas essas pessoas que estão chegando ali e trabalha com elas, né, para que o seu produto, o seu serviço seja vendido. Pode falar, Rai. Dentro da aula que eu coloquei aí, né, junto com o Jeff também, tem uma parte que eu mostro para vocês como fazer o social selling, né, que é a famosa prospecção ativa dos nossos clientes. Então, eu mostro como que eu aplico isso hoje no meu perfil para toda pessoa que chegar nesse perfil ser um motor de vendas. Então, às vezes o empreendedor ele espera que o cliente venha até ele, que mande uma pergunta sobre, eu tenho interesse no produto, como é que é tal coisa? E às vezes o seu principal cliente, que é o cliente mais pagador, ele não está indo atrás, ele simplesmente está esperando que você vá atrás dele, que você inicie a conexão, que você comece a conversa. Então, eu mostro como que hoje a gente faz isso dentro do meu perfil. Então, mesmo que um vídeo, por exemplo, tenha ali, sei lá, 20 mil views, só que ele tem em média 5 mil curtidas, 6 mil curtidas, cada curtida é um cliente, entende? Então, se você fosse pegar as 10 mil curtidas, as 20 mil curtidas, e fosse abordar todas essas pessoas, imagina o tempo que não ia demorar. Ia ter cliente para 2 meses, entende? Então, a abordagem da prospecção ativa é algo que é muito presente dentro da minha empresa, assim como também aplicações de formulário, que eu também mostro lá na aula para vocês como é que a gente utiliza isso, que é sempre deixar algo explícito ali para o cliente, para ele entender como comunicar com você. A aplicação de formulário ela é qualificadora, então você consegue entender aspectos que fazem sentido ou não com o seu cliente, qual que é o cliente ideal, aquele que você não quer nem perder tempo e aquele que faz sentido você contactar, abordar essa pessoa, né? Então eu mostro um pouquinho disso também. Como você pode capitalizar com as coisas ocultas, que às vezes você ignora, né? Fala assim, mas meu conteúdo, ele nem entrega. Aí vai ver, por exemplo, tem 30 curtidas, 20 curtidas. Essas curtidas são clientes. Então, assim, como utilizar isso da melhor forma possível, que é a abordagem ativa desse seu cliente. Então, mesmo que você ainda esteja nessa jornada de produzir conteúdo, jamais pense que você não está atingindo as pessoas, porque você está, sim,
sendo visto. E uma coisa que eu gosto muito de pensar, e eu escuto muito falar também, é que a viralização, ela é constância. Então, já pensou se no seu 30º vídeo você viraliza? Você posta um por dia. Aí lá no 30º dia, você fez um vídeo que viralizou, explodiu a bolha, e aí já pensou, a pessoa entra no teu perfil, não sabe nem o que, que você faz, não tem nenhuma informação, não tem contato, não tem uma aplicação de formulário. Então, assim, a viralização, ela é constância. Isso pode acontecer na primeira semana, pode acontecer na terceira, pode acontecer no final do mês, mas, assim, se você se manter sempre repetindo conteúdos validados que funcionam uma hora, o seu vai estourar e você tem que estar preparado para isso, entendeu? Você tem que estar preparado para a oportunidade, preparado para a hora que sucesso bater na sua porta, você está falando assim, pronto, tô aqui, tô pronta para isso. Então, acho que isso faz muito sentido, assim, para vocês entenderem como organizar o perfil para recepcionar as pessoas, né? Para ter o mínimo de noção do que fazer com esse cliente quando ele chega no seu perfil, porque, como o próprio Jefferson disse, o Instagram hoje é uma vitrine, né? Então, quanto mais atrativo for a sua vitrine e melhor for o seu atendimento, mais chances de conversão você vai ter. É bem isso mesmo. E dentro da fórmula do conteúdo lucrativo, né, a gente explica não só a questão dos formatos e como utilizar eles, né, mas também a gente utiliza, né, de ferramentas como a automação, como a inteligência artificial dentro desse processo de criação. Então você vai aprender a usar o ChatGPT, a usar o CapCut, a usar o Edits, né, para produzir conteúdo, mas o mais importante, conteúdo estratégico e conteúdo focado em vendas. Então, não é você só postar por postar, né? Vai ter uma estratégia ali do porquê que aquele conteúdo teve entrega e do porquê que aquele conteúdo teve crescimento. Então, a fórmula do conteúdo lucrativo, né, ela te tira desse escuro aí e te traz para um posicionamento onde criar conteúdo não vai ser mais uma dor de cabeça para você. A fórmula do conteúdo lucrativo, ela custa R$127, tá? Esse treinamento, esse curso. Só que, para quem está nessa aula, ou quem está lá no grupo, né? Quem está interagindo e tudo mais, eu vou liberar, né? Acabei de liberar um cupom de desconto de R$30. Então, é um cupom que se chama 30OFF. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Inclusive, eu vou colocar o link também. E aí, na hora que você for fechar a sua compra lá no carrinho, né? A hora que você tiver no carrinho de compras, né? Aqui, ó, nessa guia aqui, deixa eu compartilhar com vocês para vocês verem. Quando você tiver aqui no carrinho de compras, você vai digitar, né? Aqui, ó, em adicionar o cupom de desconto, e aí você vai colocar 30OFF, e aí ele vai aplicar na hora o cupom, e aí de 127 fica por R$97. Todo esse treinamento, tá? Você vai ter acesso na hora para você já fazer o seu conteúdo. Se brincar, hoje mesmo ainda dá tempo, tá? Então é para você parar de começar a parar de fazer conteúdo sem estratégia e começar a produzir conteúdo que realmente gera vendas, tá? O link eu vou deixar aqui no chat, tá? O link de compra. Vou colar aqui no chat para vocês. E também qual que é o cupom de desconto, ok? Também está aqui. Para quem for assistir a aula depois, né, que eu vou disponibilizar essa aula no modo replay, né, eu vou deixar o link em anexo à aula, e também quem tiver no grupo, tanto do Instagram quanto do WhatsApp, depois eu vou fazer um conteúdo falando sobre a fórmula do conteúdo lucrativo, quem tiver no grupo VIP ou quem tiver no Instagram, eu vou liberar lá também o link juntamente com a questão do cupom de desconto, tá? Então, espero vocês criarem esses conteúdos, eu quero o feedback de vocês, eu quero vocês vindo lá no meu perfil e me mandando mensagem, falando que deu certo, falando que o conteúdo está sendo entregue, que está tendo visualização, que está vendendo, né? Então eu quero que vocês aí produzindo, igual hoje, né? Hoje eu fui abrir o meu direct, aí veio, até postei nos meus stories, veio uma pessoa me dando, isso acontece, né, quase que todos os dias, mas esse foi bem especial, da pessoa que fez uma estratégia de um vídeo que eu estava explicando o que era o contexto, e deu super certo para ela. Então, assim, são métodos validados, como vocês viram aqui, tanto por mim quanto pela Rai, são formatos que geram visualizações, que geram vendas, né? E tá tudo explicado dentro desse material, a forma do conteúdo lucrativo,
passo a passo como produzir, como postar, como viralizar e como vender. Ok? Agradeço a participação de vocês, agradeço a Rayane pelo tempo, pela disponibilidade. Nos vemos daqui uns dias, né? E é isso, pessoal. Vou deixar lá tudo depois no grupo. Não esqueçam, o link está aqui no chat. Vai estar lá na minha bio também, tá? Para vocês acessarem. E o cupom é esse aqui, 30 off, ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima.